Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Né? Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação, né, que eu vou fazer mais um vídeo aqui, né? E queria agradecer a vocês o apoio, tantos irmãos que apoiam o meu trabalho, né? Agradecer a vocês. Pedir para dar mais um joinha para mim aí, né? Para o YouTube divulgar mais meu trabalho, mostrar para mais pessoas. Pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim. Eu estou caminhando rumo aos 2.000 inscritos. Estou contando com a sua ajuda. Você que assiste os meus vídeos há muito tempo e não se inscreveu, se inscreva hoje. Ative o sininho. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, chegou aí no YouTube, bateu o olho aí e falou, opa, vou assistir esse vídeo. Gostou? Se inscreva. Dá essa força para mim aí, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço a vocês de coração. Aquele irmão que quiser bater um papo comigo sobre a palavra de Deus, ou quiser me questionar, não concorda com o que eu falei, coloca nos comentários aí que quer falar comigo. Eu passo aí o número do meu WhatsApp ou o meu e-mail para você falar comigo. Tá ótimo, com todo prazer. E eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários aí. Gente, é tão bom quando eu vejo aí que tá cheio de comentários. Oh, eu fico feliz. Mas não precisa comentar só que gostou do vídeo, não. Se você não tiver gostado, pode comentar que não gostou. Pode comentar o que foi que eu errei. Não tem problema não. Aqui é livre. Aqui você não tem que comentar só para me agradar, não. Tá bom? Aqui eu não vou xingar ninguém, não. Se você falar que não gostou do vídeo, eu não vou te xingar, não. Pode ficar tranquilo. Não, pode ficar despreocupado. A gente vai trocar uma ideia. Quem sabe você vai me ajudar a melhorar o meu próximo vídeo. Quem sabe, né? Então tá bom, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre os meus irmãos testemunha de Jeová. Esses meus irmãos, acho que eles estão precisando de um beliscãozinho para acordar. Porque, sinceramente, esse pessoal, eu não sei o que está acontecendo com eles. Acho que eles vivem no mundo das fantasias. Acho que eles estão presos numa bolha. Sim, exatamente. Eles vivem no mundo das fantasias. Veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová falam tanta asneira, mas tanta asneira. Ó, é tanta fantasia, tanta mentira que esse pessoal fala, que eles têm a capacidade de dizer que a primeira testemunha de Jeová foi Abel. Abel, filho de Adão e Eva. E dizem que Jesus foi testemunha de Jeová. E que a obra de pregação que eles fazem de casa em casa é dando prosseguimento à obra evangelizadora de Jesus. Meus irmãos, eles dizem que estão seguindo o exemplo de Jesus. A pregação de casa em casa que eles fazem é seguindo o exemplo de Jesus. Agora veja, meus irmãos, eu vou usar aqui a palavra de Deus. Aqui eu não vou usar achismo e nem palavras de revista Sentinela e nem palavra de corpo governante. Eu vou usar a palavra de Deus para mostrar que todas as duas afirmações que eles fazem, tanto de que a primeira testemunha de Jeová foi Abel, filho de Adão e Eva, como o fato de Jesus ter sido testemunha de Jeová. E de Jesus ter feito uma obra evangelizadora semelhante à obra que eles fazem de casa em casa. Eu vou mostrar biblicamente que tudo isso que eles falam é mentira. É mentira, é fantasia das testemunhas de Jeová. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 25, presta atenção, Gênesis capítulo 4, versículo 25, mostra que depois que Caim matou Abel, Adão coabitou-se com sua mulher e tiveram um filho de nome Sete. Tiveram um filho de nome Sete. Então Adão disse: Deus me deu um descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então veja,
depois que Caim matou Abel, nasceu o terceiro filho de Adão e Eva, chamado Sete. Agora preste atenção nesse detalhe. Sete nasceu depois da morte de Abel. Sete teve um filho de nome Enos. O terceiro filho de Adão e Eva, que nasceu depois da morte de Abel, teve um filho de nome Enos. Foi depois que nasceu Enos, filho de Sete, neto de Adão e Eva, foi que começaram a invocar o nome de Deus. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 4, versículo 26. Viram? Muitos anos depois da morte de Abel, que começaram a invocar o nome de Deus. Mas aqui tem uma pergunta que eu tenho que fazer. Essa pergunta não tem jeito. Essa pergunta eu tenho que fazer. Testemunha de Jeová não é aquele que invoca o nome de Jeová? Não é aquele que invoca o nome de Deus? Não é quem invoca o nome de Deus que é testemunha de Jeová? Olha, veja, meus irmãos, Abel não invocava o nome de Deus, porque o nome de Deus passou a ser invocado muitos e muitos anos depois da morte de Abel. Então, como é que Abel era testemunha de Jeová? Eu gostaria de saber. Olha, o nome de Deus só passou a ser invocado depois que Abel morreu, nasceu o seu descendente, que era Sete, e depois que Sete teve um filho chamado Enos, aí que começaram a invocar o nome de Deus. Então, como é que Abel era testemunha de Jeová se Abel não invocava o nome de Deus? Bom, eu gostaria que é você que está aí me olhando, é você. Eu estou vendo a sua cara aí. Você está falando, você está me xingando aí, falando, esse camarada aí só fala asneira. Fala asneira não. Eu gostaria que você que está aí me assistindo e me xingando aí, falando mal de mim aí, que você colocasse nos comentários e me explicasse como é que Abel foi testemunha de Jeová. Se uma testemunha de Jeová tem que invocar o nome de Deus. E na época de Abel, não se invocava o nome de Deus. O nome de Deus passou a ser invocado depois que Abel morreu, nasceu Sete, que foi o descendente no lugar de Abel, e depois que nasceu o filho de Sete, chamado Enos, foi que passaram a invocar o nome de Deus. Então, no tempo de Abel, não se invocava o nome de Deus. Então, Abel não era testemunha de Jeová. Tá vendo, meus irmãos? Agora, outra coisa que as testemunhas de Jeová, outra fantasia das testemunhas de Jeová, é que a pregação deles, a pregação que eles fazem de casa em casa, é dando prosseguimento à obra missionária de Jesus. Jesus fez essa obra missionária, Jesus pregava de casa em casa, e que eles estão dando prosseguimento à obra de Jesus. Mas será mesmo? Jesus nunca pregou de casa em casa, como as testemunhas de Jeová fazem. Não. E eu vou mostrar para vocês que não sou eu que estou falando isso, não. É o próprio Jesus que vai dizer que ele não pregava de casa em casa. Não sou eu que estou dizendo, não. Vocês vão ver aqui as palavras de Jesus. Não são as minhas palavras, não. Viu, testemunha de Jeová? Não sou eu que estou dizendo aqui. Eu não sou como os líderes de vocês que falam e vocês acreditam, não. Não sou eu que estou falando, não. Eu vou ler aqui as palavras de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 20. Para vocês verem que Jesus não pregava de casa em casa. Olha aqui, Jesus disse, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde os judeus se reúnem. Nada disso, em nada eu disse em oculto. Viram, meus irmãos? Vamos
recapitular aqui, Jesus disse, olha aqui, ó. Ensinei continuamente na sinagoga e no templo, onde os judeus se reúnem. Os judeus se reuniam nas sinagogas e no templo para ouvir a pregação. Não precisavam andar de casa em casa pregando, não. Então Jesus ensinava na sinagoga e no templo. Testemunhas de Jeová, acorda! O corpo governante está mentindo para vocês. Jesus não pregava de casa em casa. Agora, vamos ver aqui, ó. Mateus capítulo 15, versículo 24. Jesus disse, olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se Jesus pregava para as ovelhas perdidas da casa de Israel, então Jesus pregava no templo e na sinagoga, porque ali no templo e na sinagoga é onde as ovelhas da casa de Israel reuniam para ouvir a pregação. Então, meus irmãos, esses dois textos, eles deixam claro que a obra evangelizadora de Jesus não tem nada a ver com essa pregação que as testemunhas de Jeová fazem de casa em casa, essa venda de livros e revistas que eles têm de casa em casa. Mas não só isso. Nem Jesus, nem seus discípulos pregaram um paraíso na terra. Porque veja, eles dizem que a obra deles é semelhante à obra de Jesus. Agora, me fala, qual o texto onde Jesus falou que a terra vai ser transformada num paraíso? Onde? Me mostra um texto onde Jesus diz, olha, a terra vai ser transformada num paraíso, os mortos vão ressuscitar para viver naquele paraíso. Onde diz isso o testemunho de Jeová? Olha, não existe nada. Olha, os discípulos de Jesus, veja o que é que os discípulos de Jesus pregavam. Os primitivos cristãos ali, o que eles pregavam? Eles pregavam a morte e a ressurreição de Jesus e o arrependimento para os perdão dos pecados. Era isso que eles pregavam. Eles não pregavam paraíso na terra, não. Eles pregavam a morte e a ressurreição de... Cristo morreu e ressuscitou e você tem que arrepender para ter seus pecados perdoados e ter a sua salvação. Então, era isso que os discípulos de Jesus pregavam. Agora, tem uma outra questão aqui que eu quero considerar com vocês. Tem mais uma questão aqui que vale a pena a gente considerar. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus era testemunha de Jeová. Eles dizem que Jesus era testemunha de Jeová. Jesus andava com uma pastinha cheia de revista, de livros, pregando. Jesus era testemunha de Jeová. Jesus ficava ali com um carrinho na praça, ali, cheio de publicações ali. Jesus era testemunha de Jeová. Agora, veja, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês que essa história de Jesus ter sido testemunha de Jeová, isso aí é uma incoerência. É uma incoerência sem tamanho. Para não falar uma mentira, né? Eu estou falando incoerência para ser gentil com eles, né? Para não falar uma mentira, porque isso aí... Olha aqui, meus irmãos, preste atenção. Como que Jesus era testemunha de Jeová? Se em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para os seus discípulos assim, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder e sereis testemunhas de mim, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como que Jesus era testemunha de Jeová se ele mandou que os seus discípulos fossem testemunha dele, desse testemunho dele? Como que ele era testemunha de Jeová? Veja, se Jesus fosse testemunha de Jeová, conforme as testemunhas de Jeová atualmente dizem, Jesus ia falar para os discípulos assim, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder e vamos juntos ser testemunha de Jeová em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas não foi isso que Jesus disse. Não. Jesus disse,
Ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder e sereis testemunhas de Jesus, em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E foi isso que seus discípulos fizeram. Deram testemunhos de Jesus em Jerusalém, Judéia. E o apóstolo Paulo, naquele tempo, foi até os confins da terra. O apóstolo Paulo viajou. O apóstolo Paulo foi para muito distante. O apóstolo Paulo foi o discípulo, né? O apóstolo dos gentios. Levou a pregação, né? Levou o nome de Jesus até os confins da terra. E hoje existem os cristãos, né? As pessoas que estão seguindo o exemplo daqueles cristãos dos dias de Jesus e que também estão levando, né, o nome de Jesus até os confins da terra. E eu admiro muito, né, de ver tantos irmãos maravilhosos que tem aí, né? Tantos irmãos maravilhosos que estão aí sacrificando, gastando o seu tempo, seu dinheiro, para levar o nome de Jesus para outras pessoas, né? Para fazer com que o nome de Jesus se torne conhecido. Porque é só através do nome de Jesus, é só conhecendo Jesus, é que nós podemos ser salvos. Porque o apóstolo Pedro diz em Atos, capítulo 4, parece que é versículo 12, 11 ou 12, não sei. Não há salvação, não existe outro nome debaixo do céu pelo qual havemos de ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, só mesmo pelo nome de Jesus é que nós havemos de ser salvos. Então, vamos divulgar esse nome. Vamos gastar o nosso dinheiro, se nós tiver dinheiro, vamos gastar esse dinheiro. Vamos gastar o nosso tempo, vamos gastar o nosso dinheiro, se nós tivermos. Eu, por exemplo, não tenho muito não, mas o pouquinho que eu tenho, que eu ganho, graças a Deus, que Deus me ajudou, que eu trabalhei, sou aposentado, a gente ganha um pouquinho, não ganho muito não, mas a gente ganha o suficiente para sobreviver. Mas mesmo assim eu ainda tiro um pouquinho para ajudar na obra de Deus, para fazer com que mais pessoas conheçam Jesus. Porque o único nome debaixo do céu e em cima dessa terra, pelo qual havemos de ser salvo, chama-se Jesus. Não há outro nome não, tá?